Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio da nossa série sobre fundamentos de adoração. E nós vamos hoje entender para que fomos criados e quem é Deus, tá? Esse é o nosso tema hoje dos fundamentos de adoração. Mas antes de tudo isso, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade sobre essa série ou as demais que virão, tá bom? Aproveita também e nos segue também no Instagram e fica atento por lá, que lá sempre sai quando o vídeo já está disponível para vocês, tá bom? Nós também estamos com o nosso patrocinador, que é a T-Coach. T-Coach é a marca de camisa aqui da região, que acredita no canal e nos incentiva a continuar produzindo. E eles também abençoam a vida de vocês com o cupom TALES10. Você tem 10% de desconto lá na compra final, tá bom? Isso aí vai dar um desconto geral em sua compra e, acima de tudo, vai mostrar para eles que a gente está indicando pessoas para eles que vão acreditar na gente também, tá bom? Abençoa a gente, que a gente também abençoa vocês. Bom, pessoal, como falamos sobre fundamentos da adoração, nós vamos para as primeiras perguntas mais importantes deste processo, tá? Acompanha comigo na tela. Vamos agora para a passagem que vai reger, tá? Essas perguntas para nós aqui, tá? Lá em Gênesis 1, 26 e 27 fala assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Cara, de cara eu já vou quebrar algo aqui que é muito falado na igreja. Nós não somos imagem e semelhança de Deus, tá? De Jesus. A gente não foi criado imagem e semelhança. A gente foi criado a imagem, tá? Agora, a semelhança a gente se conquista. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos do canal, mas é de extrema importância o entendimento desta passagem. Por quê? Quando a gente vê o que a palavra fala para nós, é um claro entendimento sobre o que está sendo dito. Deus nos fez a sua imagem, mas a sua semelhança não. Por quê? A imagem a gente não consegue aprender ou se parecer, mas a semelhança, né? A sua imagem e semelhança, a gente chega lá. Então, nós temos que ser parecidos com Deus. Como? Conquistando. E a semelhança a gente se conquista. Por exemplo, pega aí uma fase da sua vida onde você falava de certa maneira. Por exemplo, você usava muito cara, mano. Aí você começa a conviver com uma pessoa que ela não usa essas palavras e é uma pessoa que talvez tenha um palavreado mais culto. Entendeu? Trabalha, por exemplo, num local que ele demanda mais isso. Então, ao invés de falar cara, mano, ela vai falar senhor, né? Vai falar, dá até o gastar, né? O Vossa Senhoria. Vai dizer palavras assim. Você vai perceber que com o tempo você vai se parecer com ele, porque você vai estar falando de maneira semelhante a ele por relacionamento com ele. Entende onde eu quero chegar? Então a semelhança, ela é conquistada com o nosso relacionamento. E a palavra relacionamento é a chave aqui sobre adoração. Porque a gente vê mais à frente que em Gênesis vai falar para nós que todo findar de tarde Deus tinha um tete a tete com Adão. Deus descia e conversava com Adão. Qual era o intuito? Primeiro intuito, relacionamento com Adão, conversar com Adão, ter um alinhamento vertical, né? Adão com Deus. E acima de tudo, Adão conquistaria semelhança com Deus. Então, entendendo Deus que era bom que o homem tivesse semelhança com ele, ele faz isso. Então Adão,
ele tinha um tete-a-tete com Deus, para quê? Para receber semelhança com Deus, para receber o relacionamento e construir um relacionamento sólido em Deus. Amém? Bom, e nós temos esse entendimento. Um outro ponto a ser dito aqui sobre para que fomos criados, nós vemos que nessa passagem de Gênesis, quando fala da criação do homem, fala façamos, ou seja, não é faço, ou seja, não é eu faço, mas sim nós façamos. Então aqui não é um Deus no singular, mas um Deus plural, um Deus, como a gente crê, um Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui a gente já vê uma maneira de um apontamento da Trindade e a gente já entende que até mesmo para nós nascermos houve uma comunhão entre a Trindade para vir a nascer cada um de nós. Amém? Então, em relação a para que nós fomos criados, a resposta é: nós nascemos para a comunhão. E como era o propósito de Deus com Adão e é o mesmo até hoje, é uma comunhão eterna em Cristo Jesus. Uma comunhão, um relacionamento onde eu e você, em todo tempo, vamos estar indo adorando a Deus, tendo relacionamento com Deus e em todo momento estando em harmonia, como a gente gosta de falar, em um tempo de mesa com o Espírito Santo. Desta maneira, deste modo, nós vamos ir em direção ao que o Espírito Santo tem para nós, tá? Adiante. A segunda pergunta que rege esse vídeo para nós é: quem é Deus? Quando a gente vai em Mateus 16:13, é uma passagem fantástica, onde Jesus ele chega a Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos quem dizem ser o Filho do Homem, né? Então, lá no verso 16, Pedro fala assim: E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, o que essa passagem quer trazer para nós sobre quem é Deus? Ah, Thales, Pedro está revelando quem é Jesus, né? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós temos que entender que Deus é um Deus vivo? Sim, nós temos que entender isso. Mas, aonde eu quero levar ao seu entendimento nessa passagem? Quando nós entendemos quem é Deus, nós estamos levando e fazendo algo profundo, porque quanto mais eu e você conhecemos Deus, mais genuinamente nós poderemos o adorar em espírito e em verdade. Quando essa passagem é falada, né, nós temos que entender que talvez, tá? Até alguns teólogos afirmam isso, neste momento onde Pedro, no verso 16, revela, confessa quem é Jesus para ele, seja um momento de maior adoração na Bíblia. Porque em nenhum outro momento você vai ver, talvez, tamanha precisão de uma certeza de revelar quem é Deus para ele, quem é Jesus para ele naquele momento. Então, Pedro, ele entrega para Jesus o seu melhor. E quando Jesus escuta aquilo, ele fala: Olha, não foi a sua carne que te revela isso. Ou seja, não é a negatividade que há dentro da sua carne, não é o pecado da sua carne que está te revelando isso. Mas é o Pai que está no céu que te revela em espírito. Ou seja,
por haver uma revelação de Deus sobre quem era Jesus para Pedro, ali Pedro adorou a Deus a todo momento. Agora, Thales, é muito fácil dizer isso porque Pedro andou com Jesus, né? Pedro andou sobre as águas e foi em direção a Jesus, mas há algo muito importante a se entender aqui. Quando a gente entende os 12 discípulos, a gente entende que todo homem naquele momento, naquela geração, ele era devidamente conhecedor das Escrituras, da Torá naquele momento, sabe? Então, quando eles têm esse contato com Jesus, é meio que ser lapidando aquela Torá no coração deles, e a cada momento eles puderam contemplar, pá, contemplando, 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 e por fim Pedro solta isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, nós temos que entender o que, meus irmãos? Não dá para adorar sem ter uma revelação de quem é Deus. Thales, mas e aí? Olha, como você consegue isso? É simples. Fecha a porta do teu quarto, pega a tua palavra, tua Bíblia, vai ler. E vai lendo e pedindo ao Senhor, Senhor, revela-te a mim. Pai, me mostra como eu posso adorar o Senhor. Jesus, Pedro se revelou como Cristo, Filho de Deus vivo. Deus, eu quero uma revelação da minha parte, uma revelação minha, única para mim. E cada um vai ter, cara. Para alguns vai ser pai, para alguns vai ser Senhor, para outros vai ser juiz. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Cada um vai ter a sua posição, vai ter a sua revelação de quem é Deus. E eu vou te falar uma coisa: não adianta tentar revelar por experiência dos outros, dizer a Deus sobre a sua revelação mediante a revelação dos outros. Ah, meu amigo ele revela Deus dizendo que para ele é o Criador. Eu tentar copiar o meu amigo. Não, 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 isso não vai dar certo. Não vai ser uma adoração do Espírito em verdade. Porque não é o Espírito Santo que te revelou essa passagem sobre quem é Deus para você. Então nós precisamos em todo tempo ter uma revelação fresca de quem é Deus na minha vida e na sua vida. E só assim nós podemos ir adiante e poder entender a nossa função como profeta nas nações, como adorador em todo local, tá? Bom, eu peço que você tenha entendido. E uma maneira bem simples, em Efésios 1,17, nos fala sobre sermos cheios de sabedoria e revelação para glorificar o nome de Jesus, tá? Então, este esta é a primeira parte. Quem é Deus? Ou melhor, para que fomos criados e quem é Deus? Essas perguntas ela tem que fazer sentido na sua cabeça e você entender, olha, eu fui criado para relacionamento, para comunhão, para uma plenitude com Jesus em comunhão. E quem é Deus para mim? Qual é a minha revelação de quem é Jesus para mim? Amém? Meus irmãos, o prazer é enorme estar aqui com vocês compartilhando a palavra. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.